noite a todos. Nós rogamos as bênçãos de Deus e a paz de Jesus para todos nós. Nós rogamos ainda o apoio, o amparo, o direcionamento, a inspiração dos amigos e irmãos do plano espiritual. Nesse momento eu falo por mim, sem a ajuda dos quais muito pouco conseguiríamos. Mas nós sabemos que eles nos fortalecem, eles estão ao nosso lado, são trabalhadores do Cristo e consequentemente querem o melhor para nós. É uma alegria e uma honra poder retornar a essa casa e já há muitos anos conhecemos, e todas as vezes que aqui chegamos somos recebidos tão fraternalmente. Na verdade, nós não estamos trazendo. Nós sempre que aqui podemos ter a oportunidade de comparecer, nós recebemos muito mais do que proporcionamos. Recebemos carinho, afeto, atenção, e isso é que nos fortalece. Sempre que saímos daqui, temos uma noite ótima de sono, uma ótima semana, do muito que nós recebemos nessa casa e de todos os companheiros, de todos os amigos e amigas do coração. Então, muito obrigado antecipadamente a todos pela presença, e é uma alegria estar com todos. Antes de nós iniciarmos o tema das nossas reflexões, nós gostaríamos de fazer uma referência a essa obra, em especial, o que é o Espiritismo. E fazemos uma referência porque neste ano de 2019, essa obra que é pequena no formato, mas é grandiosa no conteúdo e na essência, está completando 160 anos conosco. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, teria a oportunidade de registrar na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3º do Método, que todos aqueles que quiserem conhecer a doutrina espírita devem começar por essa obra, o que é o Espiritismo. Ele vai trazer uma noção clara dos princípios fundamentais da doutrina espírita e trazer então uma noção geral do que é a doutrina espírita. É uma leitura muito agradável, ela vem em forma de diálogos que o codificador idealizou para poder explicar na primeira parte a doutrina espírita. É uma obra extraordinária. E logo na introdução, o próprio codificador vai dizer que a doutrina espírita é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência de observação, ela vai estabelecer a relação entre nós, os encarnados, e os amigos do plano espiritual, nós, quando estivermos depois destituídos desse invólucro, dessa matéria, os espíritos. Então ele vai dizer que para essa parte, então, essa primeira parte que vai estabelecer essas relações, vai estar contida na parte científica da doutrina. E a parte filosófica vai nos dizer as consequências dessas relações. Todos os nossos atos vão ter consequências. Essas consequências estarão então explicadas na doutrina espírita. Então ele vai ter a oportunidade de definir a doutrina espírita como sendo uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com os homens, nós, os encarnados. Então fazemos um convite, né? Todos aqueles que puderem conhecer, é uma obra extraordinária, 160 anos conosco. Nas suas bases, ciência e religião. O Espírito Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, quando esteve conosco, até o ano de 2002, veio nos dizer que as bases, nós podemos entender a doutrina espírita como se fosse um triângulo. Imaginemos, né, um triângulo, onde nas bases temos a ciência e a filosofia, com esse entendimento que nos foi trazido. Mas o vértice desse triângulo é justamente o aspecto religioso, é aquele aspecto da religião no sentido mais amplo, mais profundo e essencial, que é o de religar. Religião vem de religare. Religar a criatura, nós,
com o Criador. E nesse ponto, então, a doutrina espírita chega ao mundo com a finalidade, com o objetivo de relembrar, rememorar, trazer novamente ao nosso conhecimento, ao nosso contato, à nossa vivência, as lições do Mestre Jesus. A mensagem mais importante que o mundo conheceu até hoje. E será a mensagem mais importante por todos os tempos. A doutrina espírita nos diz que nós então vamos entendendo a mensagem do Cristo em espírito e em verdade, ou seja, na sua essência. Essa é a proposta da doutrina espírita para todos nós. Nos apresentar o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, as suas vivências, com os esclarecimentos essenciais, imprescindíveis, para que nós possamos entender em profundidade, em espírito, em verdade e em beleza, essa mensagem extraordinária. E assim sendo, hoje vamos ver um encontro extraordinário existente entre Jesus e uma mulher, uma samaritana. Só que antes de nós adentrarmos no nosso tema das nossas reflexões, teve um outro encontro também que Jesus teve a oportunidade, ou melhor, a pessoa teve a grande oportunidade de se encontrar com Jesus. Mas como a pessoa ainda estava desfocada das finalidades maiores da vida, não pôde aproveitar esse encontro. Perdeu uma das maiores oportunidades da sua existência. Essa pessoa, o governador então da Judéia, Pôncio Pilatos, quando Jesus foi levado à sua presença, para que pudesse ser julgado, porque Roma dominando então a Palestina, ou parte da Palestina naquela época, mas a Judéia em especial, acabava tomando as decisões, não obstante questões religiosas e outras fossem decididas pelo Sinédrio, que era composto por juízes do povo hebreu, do povo judeu, do povo israelita. Mas Jesus então foi levado à presença de Pôncio Pilatos. E nós ficamos sempre imaginando dessas narrativas aqueles momentos. De um lado, o poderio maior aqui na terra, representado pela figura de Pôncio Pilatos, o intendente, o representante, o governador da Judéia. Do outro lado, um homem simples, humilde, mas com uma magnanimidade que nenhum outro jamais teria ou terá, porque Jesus é o Espírito mais perfeito que nós conhecemos. Portanto, que, segundo a questão 625, é o nosso modelo e o nosso guia. Mas estão ali frente a frente. E então, Pôncio Pilatos vai perguntar para Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus olha para ele e pergunta com humildade: Tu dizes isso de ti mesmo? Ou foi alguém que te disseste isso? Agora, a arrogância já do governador, ao se dirigir a Jesus, dizendo: Sou eu por acaso judeu? Os sumos sacerdotes e o povo judeu que te enviaram até mim. E Jesus então fala para ele: O meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores não iriam permitir que eu caísse nas mãos dos judeus e fosse entregue. E então Pilatos vai perguntar para ele: então tu és rei? Ele diz: Tu o dizes. Você está dizendo isso. Eu sou rei. E eu vim ao mundo com uma finalidade, com um objetivo, para poder trazer as verdades maiores e para vivenciá-las a toda a humanidade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Foi um momento sublime. Nós sempre pensamos que oportunidade teve Pôncio Pilatos de estar diante de Jesus e ouvir dele. Ele veio ao mundo para nos trazer a verdade, as verdades maiores. E todo aquele que é da verdade escutaria a sua voz. Um momento sublime, um momento extraordinário. E essa então busca da verdade, ou essas verdades maiores,
que a doutrina espírita vem nos ajudando a entender, a compreender em profundidade, em beleza, em espírito e em verdade. E aí então, estudando e então relembrando essas passagens sublimes do Evangelho, nós vamos ter a oportunidade de ver um encontro inesquecível. Só que antes desse encontro, gostaríamos de registrar que tudo o que aconteceu enquanto Jesus esteve conosco estava dentro de um grande planejamento espiritual. Porque nada acontece no plano espiritual com relação a nós que não tenha um planejamento grandioso, profundo. Nada acontece ao acaso, ou por acaso, ou sem que tenha tido um grande planejamento e uma grande preparação. Nós sabemos que para as nossas vidas, nós também fazemos planejamentos. E os planejamentos que nós vamos fazendo, vamos estruturando as nossas ações, as nossas atividades, fazendo as correções, fazendo avaliações, e assim a nossa vida vai se estruturando com objetividade, para alcançar os objetivos aos quais nos propomos. Mas com relação às questões espirituais relacionadas conosco, o planejamento é dos mais extraordinários. Dos mais extraordinários. E nós dizemos de antemão, nenhum de nós que nos encontramos hoje aqui reunidos, nenhum de nós aqui está sem ter passado antes no plano espiritual por um planejamento minucioso, completo, estruturando, direcionando as nossas atividades, os nossos encontros, os nossos reencontros aqui na Terra, mas acima de tudo, proporcionando todas as condições para que nós fôssemos todos, ou sejamos todos, exitosos. Porque todos nós que reencarnamos com o objetivo de progredir, de nos elevarmos, de poder dar passos largos nessa existência. Claro que nada é pré-definido de forma irretocável, é um planejamento. Nós temos o livre-arbítrio, e dentro do livre-arbítrio nós podemos escutar essas palavras, seguir a grande verdade, as grandes verdades, e ir reestruturando a vida. Mas podemos tomar também os caminhos que melhor nos aprouver. Só não esquecendo nunca que tudo em nossa vida é ato e consequência, atitudes e responsabilizações, conquistas e das conquistas mérito, merecimentos, equívocos, responsabilidades para nós. Isto é a grande lei que nos rege, de justiça em primeiro lugar, mas de amor e de misericórdia, porque Deus é amor. Então, dentro do grande planejamento, nós começamos a ler, a estudar o Evangelho segundo a narrativa de João, a partir do capítulo 4, e a narrativa é belíssima, historicamente, mas acima de tudo, no grandioso ensinamento que ele nos proporciona. Jesus estava na província da Judéia. E só para nós nos situarmos, a Palestina, naquela época de Jesus, era dividida em 4 grandes províncias. Mais ao sul, a Judéia. Intermediariamente, a Samaria. Mais ao norte, a Galileia. Mais a leste, a Pérea. E mais a leste ainda, a Decápolis, as 10 cidades. Então Jesus esteve praticamente nesse contexto geográfico bastante restrito. Mas nós sabemos que Jesus não só é atemporal, ou seja, está fora do tempo, porque os seus ensinamentos e a sua mensagem é para todos os momentos da humanidade, de todas as humanidades, ou da humanidade do planeta Terra, em todos os momentos de sua vida. Os seus ensinamentos são para todos nós, os 35 bilhões de espíritos que compomos o planeta Terra. Soa algo estranho nesse quantitativo? 35 bilhões de espíritos que compomos o planeta Terra ou a humanidade terrestre? Soa algo estranho?
Mas nós não somos 7 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra? Sim. Encarnados, 7 bilhões de espíritos. Mas 28 bilhões, 4 vezes mais, compõem, no plano espiritual, a atmosfera, ou melhor, a população que compõe o nosso planeta. Num total de 35 bilhões aproximadamente de espíritos, entre encarnados nós, entre os desencarnados. Então o contato que existe entre nós e eles é intenso. Se nós nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionaremos 4 vezes mais, fazendo uma conta muito superficial, com os companheiros do plano espiritual. Estaremos influenciando um companheiro encarnado para 4 desencarnados. Mas a proporção, ou o reverso, também é verdadeiro. Se recebemos a influência de um companheiro encarnado, estaremos recebendo aproximadamente de 4 companheiros desencarnados. Então, precisamos ficar atentos a essa realidade. Precisamos aproveitar ao máximo a nossa reencarnação, porque a fila de volta é grande. 4 por 1, aproximadamente. Aproveitemos essa existência, essa dádiva e essa bênção que nos foi concedida por Deus. Dentro do grande planejamento, Jesus estava então na província da Judéia. Mas como ele começou a se sentir ameaçado na província da Judéia, porque ele começou a formar discípulos. As pessoas escutavam a sua palavra e começavam a segui-lo. Mais um parênteses que gostaríamos de fazer, né? Jesus teve muitos seguidores. Eram pessoas que conheciam Jesus e poderiam segui-lo ou não. Se tornavam simpatizantes da sua mensagem, ora o seguiam, ora não o seguiam. Então ele tinha muitos seguidores. Como nos tempos atuais as pessoas entram nas redes sociais e têm muitos seguidores. Alguns são fiéis, outros não são. Alguns são esporádicos, passageiros. Com Jesus foi assim também. Muitos seguidores, muitos passageiros. Dentre os seguidores ele teve também discípulos. Agora já existe uma relação proximal muito maior, porque o discípulo é aquele que vai aprender com o mestre. Então o mestre teve muitos discípulos, uma quantidade muito grande de discípulos, entre homens e mulheres, que eram os discípulos. Em especial, desses discípulos, 12 foram escolhidos para serem os apóstolos. Agora sim, com uma finalidade, com um objetivo muito maior, porque o discípulo aprende. Mas o apóstolo, além de aprender, tinha mais um objetivo grandioso em sua vida, que era repassar e dar continuidade aos ensinamentos de Jesus após o seu retorno, de onde ele viera, dos mundos resplandecentes. E desses apóstolos, seus 12, nós tivemos 2 que se tornaram evangelistas, Levi, ou Mateus, e João. E outros 2 evangelistas, João, Marcos e Lucas, que também vieram à terra, ao mundo, para poder fazer os registros dos ensinamentos do Mestre. Mas então Jesus estava na Galileia, se sentiu ameaçado e resolveu retornar à província da Galileia. É onde estava o Tiberíades, onde estava a cidade de Cafarnaum, o lago de Genesaré, o lago do Tiberíades, o mar do Tiberíades, na verdade o lago, que era formado pelas águas do Rio Jordão. E ele então se propôs a retornar. Mas é interessante que na narrativa do apóstolo e evangelista João, a partir do capítulo 4, ele vai dizer que Jesus decidira retornar à Galileia como se fosse um impositivo por um caminho diferente. Ele poderia ter seguido a chamada Estrada Real, que iria então de Jerusalém até Jericó e subiria, margeando o Rio Jordão para chegar até a Galileia. Mas ele vai até um certo ponto por esse caminho e depois ele decide enveredar para o oeste, para a esquerda, para passar pela província da Samaria. E havia grandes dissensões entre os samaritanos e os judeus, algo que vinha já muito antigo, desde a diáspora, desde a grande divisão que teve entre os reinos. E então, na verdade, as dissensões entre os judeus, os habitantes da Judéia e da Samaria,
se tornaram muito grandes. E desde o cativeiro da Babilônia, quando então os hebreus lá estiveram, muitos se estabeleceram na Samaria, mas sofreram a influência de muitos povos e começaram a adotar muitas práticas que os judeus ortodoxos não aceitaram. E aí começaram as grandes dissensões, as grandes rixas entre esses dois povos, que durante muito tempo se tornaram intensas. Então não era aconselhável que judeus passassem por aquele caminho para ir a Galileia ou outro lugar, passando pela Samaria. Mas foi justamente o que estava no grande planejamento espiritual. Jesus sai com seus companheiros e começam a caminhar. E a distância percorrida foi de aproximadamente 50 quilômetros para chegar de Jerusalém até a entrada da Samaria, próxima à cidade de Sicar ou Siquém. E quando eles chegaram, depois dessa caminhada de 50 quilômetros, seriam mais 50, mais um pouco ainda, para chegar na Galileia. Vejam como as distâncias eram difíceis naquele tempo. Como as coisas são tão simples para nós hoje. Vamos daqui a Londrina, numa estrada pavimentada, tranquila, 1h30, 1h15, chegamos lá. Às vezes era preciso dias para chegar e correr uma distância de 100 quilômetros. Uma distância difícil, estradas difíceis, mas próximo ao meio-dia, Jesus chega com seus discípulos e apóstolos na cidade, então, próxima à cidade de Siquém ou Sicar, já na Samaria. Todos cansados, exaustos pela caminhada, pela dificuldade do caminho, Jesus senta-se próximo a uma fonte ou a um poço chamado Poço de Jacó. Senta-se para descansar. E os discípulos, todos eles vão à cidade para comprar mantimentos. Dentro da grande programação, já estava tudo ajustado, tudo acertado. Vão então todos os discípulos comprar mantimentos e Jesus fica sozinho, sentado ali ao lado do Poço de Jacó, ou da fonte de Jacó, o nome dado a um dos patriarcas, mais tarde, né, ele e seu filho José ou Josué, quando os judeus voltaram do cativeiro agora do Egito, se estabeleceram, estiveram por aquelas paragens. Mas um fato interessantíssimo ocorre nesse momento. Próximo ao meio-dia, 6ª do dia, segundo a contagem aparecia naquela época, próximo ao meio-dia, sol a pino, um calor escaldante. E Jesus ali sentado, cansado, e de repente uma mulher se aproxima. Ela vem com um cântaro, um recipiente utilizado para carregar água. Ela vem caminhando para buscar água no Poço de Jacó, que era o local que fornecia água para toda a população daquela região, daquela redondeza. Servia para todas as finalidades, também para alimentar, para poder proporcionar água aos rebanhos. Então as pessoas utilizavam muito daquele poço. E aquela mulher vem ao meio-dia para buscar água. E quando ela chega e olha a uma certa distância, ela percebe que o homem está sentado ao lado do poço. E aquilo a perturba. E Jesus permanece tranquilo, sereno, sentado ao lado do poço. Quando ela vai se aproximando, cabeça baixa, ela lança o recipiente para poder colher a água. E quando ela está recolhendo a água para encher a sua ânfora, eis que Jesus olha para ela e diz: mulher, dá-me de beber. Aquilo foi, na concepção dela, um insulto. Na verdade, nenhum homem poderia dirigir a palavra a uma mulher na rua ou no contato com as demais pessoas. Mesmo que essa mulher fosse a sua mãe, a sua irmã ou a sua esposa, ele não poderia dirigir a palavra a ela. Estava dentro dos direcionamentos da sociedade, da organização. E ela então, na hora que ela recebe aquela pergunta, ela fica indignada. Como pode um homem dirigir a palavra a mim? E ainda mais um agravante, sendo um judeu, sabendo das dissensões que existem entre os povos, entre as raças, como ousa este homem pedir água a mim? E ela olha para ele e diz: como ousas então tu me pedires água? Tu és um judeu, eu sou uma mulher samaritana. Como ousas me pedir água?
Jesus olha para ela e a primeira fala de Jesus tem um impacto. Ele diz: ah, mulher, se tu conhecesses os dons de Deus e soubesse quem está te pedindo água, tu, na verdade, é que me pediria água. E eu te daria uma água que você jamais voltaria a sentir sede novamente em toda a tua vida. Aquela fala foi desconcertante. Não somente pela fala, mas pelo que se emite vibracionalmente quando se fala. Fazemos um parênteses. As nossas falas, os nossos gestos, as nossas atitudes, os nossos olhares, não são somente gestos maquinais ou materiais. Tem algo muito mais profundo e significativo acompanhando cada uma dessas situações. Porque quando a gente olha para alguém, não é o olhar, mas é o que nós estamos emitindo vibracionalmente com o nosso olhar. São as vibrações que nós emitimos, que podem ser vibrações de paz, de harmonia, de equilíbrio, de tranquilidade, de paz, fluidos calmantes, revigorantes. Podemos e fazemos isso constantemente. Quando fazemos um gesto a alguém, não é o gesto necessariamente, mas é a vibração que vai acompanhando o gesto. Quando damos um abraço afetuoso em alguém, não é só um abraço que demonstra carinho para com a pessoa, mas é o que se transmite vibracionalmente junto com o abraço. Então, em todos os aspectos, nós estamos numa permanente troca vibracional entre nós. Por isso é que Dona Laura, mãe de Lísias, o enfermeiro que atendeu André Luiz na obra Nosso Lar, teria oportunidade de dizer no capítulo 18 do livro Nosso Lar, quando André Luiz pergunta qual que era o alimento no plano espiritual. E ela vai explicar que o alimento lá é fluídico, é diferente da constituição nossa, as estruturas são diferentes. Então ele diz, é baseado mais em caldos, em sucos. É isso, mas André, o alimento mais importante que tem no plano espiritual chama-se amor, que é justamente a vibração que as pessoas vão externando umas com relação às outras. Então, quando nós começamos a olhar as pessoas com simpatia, com admiração, nós estamos emitindo bons sentimentos, boas vibrações para aquelas pessoas. Às vezes um gesto, uma simples postura dessa, também nós vamos emitir alguma coisa. Quando a pessoa faz um gesto obsceno, não é um gesto em si, o que vai causar grandes prejuízos, mas é aquilo que vibracionalmente é emitido junto com o gesto ofensivo. Às vezes a palavra ofensiva não vai causar tantos malefícios ou prejuízos a quem a recebe, mas o que vibracionalmente vai junto com a palavra é que pode ser devastador. Só que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós emitimos ficará primeiramente conosco, nos dois sentidos. Por isso que é importante emitir coisas boas, e também ficaremos com aquelas coisas boas que nós estamos emitindo. Se emitirmos coisas ruins para as pessoas, seja por pensamento, por palavras, por gestos, por atitudes, nós, em primeiro lugar, estaremos nos contaminando, ou seremos contaminados pelas vibrações deletérias que estamos emitindo. Veja como isso é importante em nossas vidas. São essas situações que a doutrina espírita vem nos esclarecer na nossa vida de relacionamento, de sociedade. Então é importante olhar para os outros, amainar a nossa expressão. A gente vê as pessoas andando, hoje eu estava observando na rua, enquanto o sinal fecha, a gente vê as pessoas andando na rua. As pessoas às vezes andam com uma expressão taciturna, fechados. O que será que vai no coração ou na mente dessas pessoas? Então, na verdade, deveríamos apresentar uma expressão lívida. Se nós estamos bem, estamos equilibrados, estamos tranquilos, uma expressão tranquila. Ao direcionarmos as pessoas, não importa que nos desagrade a situação, ou que façamos até uma reclamação, nós não precisamos emitir para as pessoas vibrações desequilibrantes. Nós podemos ser gentis e conversar qualquer assunto com qualquer pessoa.
É isso que a doutrina espírita vai nos ensinando, para que nós obtenhamos equilíbrio em nossas vidas. Situações simples, né? Mas que têm um impacto muito grande na existência. Então, aquela primeira fala de Jesus relacionou-se com o impacto vibracional que o Mestre vai lhe dizer. Se tu soubesses, mulher, os dons de Deus, ou se tu soubesses quem está te pedindo água, tu é que me pedirias, e eu te daria uma água da qual você nunca mais precisaria sentir sede, porque ela iria abranger toda a tua existência. É interessante observar que nesse diálogo a concepção da mulher é toda material, a concepção de Jesus é toda espiritual, porque ela então vai dizer para ele, depois que ela recebe o impacto e recebe aquela carga vibracional de amor, ela viu que estava diante de uma pessoa diferente e começa um diálogo, o que não teria acontecido se fosse uma outra pessoa. E ela diz: mas Senhor, tu não tens como que tirar água, o poço é muito fundo, como que tu irás me proporcionar essa água? De onde o Senhor irá tirar isso? Começou um diálogo, estabeleceu-se uma conversação, e a conversação sempre é importante, porque a melhor forma de resolver todas as situações em nossas vidas é por intermédio do diálogo. Só usa de violência, de agressão ou de ofensa quem não tem a capacidade de dialogar, ou não tem razão para expor as suas ideias com tranquilidade, com paz e com equilíbrio. Pois quem tem, dialoga, e dialogando, buscará a melhor solução para qualquer situação em nossas vidas. E ele diz então: mas mulher, a água que eu vou te oferecer é diferente. Essa água irá saciar definitivamente a tua sede. E ela então agora diz: mas Senhor, não me dá esta água, me dá essa água, porque eu quero, porque se o Senhor me der essa água, eu não precisarei mais vir aqui buscar água no poço de Jacó. Jesus falava de coisas transcendentais, e ela ainda estava ligada às coisas materiais, como acontece comumente em nossos dias hoje. A gente vai à igreja, vai aos templos, vai em qualquer segmento religioso e fala-se de coisas transcendentais muitas vezes. E muitas vezes o entendimento ainda é todo material. Na casa espírita é maravilhoso a gente poder ver, porque cada fala sempre vai ter um conteúdo espiritual, moral, dos mais relevantes. Quando nossa irmã veio ler o capítulo 21, quantos ensinamentos sublimes ela leu um pequeno trecho de leitura, porque são ensinamentos sublimes, são as verdades maiores que o Cristo falou. Só que nós temos que ter também, então, olhos espirituais, entender em espírito e em verdade, sair da materialidade para entender a essência do ensinamento. Aos poucos isso vai acontecendo conosco. E ele então vai dizer para ela: então mulher, faz o seguinte, se tu queres receber essa água, vai, chama o teu marido e volta aqui, que eu vou oferecer essa água. Foi um ponto delicado no qual Jesus tocou, porque a mulher ficou constrangida, e ela olha para ele, abaixa a cabeça e diz: Senhor, eu não tenho marido, Senhor. E ele olha para ela sem nenhuma censura, sem nenhuma crítica, sem nenhuma arrogância, pedância, ou qualquer outra situação tão comum em nossos dias, de alguém que tem razão, e quer impor, aí no caso, porque tem razão, a sua postura. Diz para ela: tu disseste muito bem, porque o homem que está contigo hoje não é teu marido, como também não eram teu marido os 5 últimos que tu tivestes. E ela agora, ela fica mais constrangida ainda. Não era a ideia de constrangê-la, mas era o poder registrar a ela que o Jesus tinha um conhecimento da realidade íntima das pessoas, porque nós, mais um parênteses, nós não podemos esconder a nossa situação diante da espiritualidade. Nós podemos escondê-la ou camuflá-la diante das pessoas iguais a nós, na materialidade. Mas no plano espiritual nós somos e iremos mostrar aquilo que nós efetivamente somos. Porque tudo que nós pensamos e que nós sentimos plasma em nosso derredor, e isso é possível ser visualizado pela espiritualidade. Quando as pessoas falam, ou dizem, né? É
difícil ter essa visualização, mas às vezes as pessoas dizem: ah, a tua aura está tão pesada. Na verdade, a aura são as radiações da estrutura orgânica. Então, todo o corpo orgânico, os animais, os vegetais e os luminais, todos nós estamos emitindo radiações. Eles vão ter uma certa fluorescência, essas radiações, só que elas vão ser modificadas pelo nosso pensamento e pelo nosso sentimento. Por isso que as pessoas, ou alguém que pode ver, ou a espiritualidade que pode ver sempre essas radiações, essas emanações nossas, elas nos conhecem pelo que nós somos efetivamente, e não por aquilo que nós muitas vezes aparentamos ser diante das pessoas. Nós jamais poderemos ocultar as nossas realidades perante a espiritualidade. Eles vão nos ver como nós somos. Então Jesus fala para ela, e ela fica um pouco constrangida, mas diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu sabes das coisas, porque tua palavra é diferente das demais. Então, dá-nos, Senhor, dá-nos dessa água, agora já começando a ter um entendimento de realidades maiores, sabendo que a água não era simplesmente esse líquido extraordinário e vital para nós, que é a água, mas a água que Jesus propunha era muito maior, tinha um fundamento que extrapolava aquele entendimento puramente material. Então ela diz para ele: mas Senhor, então sabendo que tu és profeta, posso te fazer uma pergunta? Sabendo que estava diante de si agora um ser diferenciado. O Senhor, como judeu, eu como mulher samaritana, nós costumamos adorar a Deus aqui no Monte Garazim, ou Garazim, e os judeus adoram Deus no Templo de Salomão em Jerusalém. Então te pergunto, mestre, onde Deus deve ser adorado? Foi esse o momento culminante da conversa dos dois. Foi esse o momento em que Jesus saiu do caminho da estrada real para ir até a Samaria, e que um dos ensinamentos sublimes que ele traria à humanidade estaria de acordo com a pergunta que essa mulher fez para ele. Claro que incluída pela espiritualidade. A perguntar, a indagar então diante daquele homem extraordinário que estava na sua frente. E ele vai dizer então para ela: eu te digo em verdade. E sempre que Jesus ressaltava a palavra verdade, nós estamos diante de ensinamentos superiores, transcendentes, que temos que analisar com muito cuidado, carinho e critério, porque são direcionamentos preciosos para a nossa vida hoje, agora. Eu te digo em verdade, mulher, que Deus não deve ser adorado simplesmente na montanha, no Monte Garazim ou no Templo de Jerusalém, mas em verdade, Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Então é um conceito completamente diferente. De novo, adorar a Deus em espírito e em verdade, com sentimento, com amor, não necessariamente num local pré-determinado, mostrando a grandiosidade de Deus para todos nós. Esse ensinamento foi sublime, e ela então vai ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu vejo que tu tens grandes conhecimentos, e nós estamos aguardando ansiosamente, já há muito tempo, a vinda do Messias, a vinda do Cristo de Deus. E esse momento para nós é um dos momentos mais emocionantes desse encontro inesquecível. Ela agora abriu o seu coração e diz: nós acreditamos, Senhor, que o Messias um dia virá para restabelecer todas as coisas. Ele é o Cristo que nós aguardamos. Naquele momento, Jesus olha para ela e diz: eu sou o Cristo. E ela então, agora sim, agora as coisas mudariam completamente em sua vida. Ela sente, não somente pelas palavras, mas pela vibração, pelo sentimento que foi exteriorizado naquele momento. Podemos imaginar a cena, a mulher dizendo que aguarda o Cristo, que aguarda o Messias, que o povo já vem esperando há séculos. E ele diz: eu sou aquele que tu esperas, aquele que tu aguardas.
a vida dessa mulher, a partir desse momento, iria se modificar para todos os tempos. Só que o ensinamento é tão grandioso que ela não quer só para si. Ela então diz: então eu irei agora buscar, eu irei chamar as demais pessoas para virem te conhecer. E assim acontece. As pessoas vêm da cidade de Siquém, de Sicar, e pedem que Jesus fique com eles por algum tempo. E ele vai ter a oportunidade de ficar por 2 dias, ensinando aquele povo, ensinando aquela comunidade as verdades maiores, que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E a água que ele veio trazer, na verdade, eles começaram a entender que era muito mais do que água material. É a água das verdades eternas, da qual ele era o sublime mensageiro. E nós perguntamos: qual o significado desses ensinamentos de Jesus para nós nos dias de hoje? Se a mensagem de Jesus foi a mensagem mais importante que o mundo recebeu até hoje, e foi tão importante, tão grandiosa, que está dentro das revelações divinas à humanidade de todos os tempos, essas humanidades que nós falávamos, não só a encarnada, mas a humanidade também desencarnada, que compõe o nosso planeta. Essas verdades que Jesus nos trouxe são a mensagem, os ensinamentos mais importantes para a nossa vida, para a nossa existência, para esse momento do nosso processo reencarnatório. As grandes verdades trazidas pelo Cristo a todos nós. Essa é a verdadeira água a que ele se referia, porque o nosso coração às vezes encontra-se muito ressequido. Essa terra está em constante processo de preparação, que poderemos situá-la, em especial na região do coração, porque são os nossos sentimentos que na verdade estão sendo analisados. Quantas vezes encontram-se ainda ressequidos? Quantas vezes aqueles sentimentos que nós começamos a exteriorizar precisam ser vitalizados, e como se fossem pequenas plantas que começaram a florescer em nós, que são as virtudes. Elas precisam ser regadas, elas precisam de uma água para poder se desenvolver, para poder crescer, para poder produzir. Porque na leitura inicial nos foi dita que a árvore irá se conhecer necessariamente pelos frutos. Todos temos que produzir a nossa existência na Terra. Mas então essas virtudes que começam a germinar em nós, essas pequenas virtudes, elas precisam ser potencializadas. Para isso a água, simbolicamente representada. Essa água que eu vou trazer, do qual ninguém mais sentirá sede, essa água, são esses ensinamentos, são essas verdades, são esses direcionamentos superiores que vão redirecionando a nossa vida, que vão dando sentido à nossa existência. Então essa água, na verdade, é que vai fazer com que germinem, floresçam, cresçam, se fortaleçam os nossos sentimentos, que é um dos pontos mais importantes do nosso processo reencarnatório. Todos nós estamos aqui na Terra para nos melhorarmos como pessoas. Existe a parte ritual, material, que é importante, tem a sua importância, a sua significação. Mas a parte mais importante é a nossa transformação moral. E a transformação moral, nós só iremos alcançá-la, consegui-la, é praticando essas virtudes que todos nós já trazemos, algumas em germe ainda, em germe, outras já começando a se desenvolver, mas que precisam ser potencializadas. Então é justamente no Evangelho nós vamos encontrar essa água bendita para todos nós, para nos fortalecermos, para fortalecer as nossas condutas, as nossas posturas, os nossos relacionamentos, porque o momento mais importante de nossa vida aqui na Terra é justamente a nossa vida de relação ou vida em relação.
aí serão as grandes oportunidades para nós demonstrarmos o que nós já adquirimos, ou o que nós estamos adquirindo. Porque é só na convivência que nós vamos saber quem nós somos efetivamente. É só na intimidade do ser, quando começa a ter contato diário, contínuo com as demais pessoas, é que nós vamos mostrando quem nós somos e as pessoas vão se mostrando como elas são. Mas seu propósito é de crescimento, de evolução e de elevação, já começará a ter um entendimento das ajudas ou das vivências mútuas dentro do processo de crescimento. Quantas uniões nós vemos hoje aqui na Terra desastrosas? Porque o que une as pessoas, na verdade, no primeiro momento, não é o sentimento efetivamente, mas é puramente a atração física no primeiro momento. Os hormônios, a satisfação de desejos, de satisfações puramente pessoais, que nós não as condenamos, nós só estamos colocando-as num patamar um pouco desequilibrado nos dias atuais. Porque não é possível alguém partir para um relacionamento tão importante entre pessoas aqui no planeta, que são reencontros, que têm planejamentos espirituais para um e para outro, que possam se unir simplesmente por desejos de ordem sexual. Não é passível de compreensão tais relacionamentos dessa ordem. Porque é algo muito profundo. Se pensarmos no planejamento que todos nós temos aqui na Terra, já estará no planejamento espiritual a pessoa a quem nós teremos que reencontrar. E aquela pessoa determinada, e que estará também na sua programação, também o reencontro conosco, para ambos, conjuntamente, darem prosseguimento no processo evolutivo. Às vezes, filhos já vêm programados da programação maior, a família já está se delineando, mas não esqueçamos que temos o livre-arbítrio. E nesse mundo, às vezes, quando os apelos são tão fortes, do outro lado, nós acabamos esquecendo desses compromissos maiores. Nós não estamos regando ou buscando aquela água que irá nos fortalecer para nos lembrarmos efetivamente dos nossos compromissos assumidos. Que nenhum de nós está aqui sem um amplo planejamento espiritual estabelecido. Exemplo, tal pessoa irá reencarnar e deverá reencontrar tal pessoa na sua existência terrestre. Está na programação. Está na programação. Claro, um vem antes, outro vem depois. Em determinado momento, em determinada circunstância, irão se reencontrar. Aquilo que a pessoa está exteriorizando, o seu psiquismo, irá buscar a outra pessoa, porque já há uma preparação de ambos se reencontrarem. E nesse reencontro, está no planejamento maior de poder continuar o processo evolutivo dos dois seres, se ajudando mutuamente, dentro dos processos do carinho, do amor, do respeito, do diálogo, porque é assim que as pessoas vão crescendo, ambas, dentro do processo nosso, comum a todos nós. Mas é preciso não atropelar esse processo que foi tão cuidadosamente definido, não deixando que às vezes sensações materiais, orgânicas, físicas, venham a deturpar um encontro que já está tudo na programação para ocorrer. Tenhamos tranquilidade, busquemos as coisas importantes em nossas vidas. O Cristo nos ensinou, buscai as coisas importantes, o resto tudo será dado por acréscimo da misericórdia. Então precisamos pensar nesse momento tão sério, tão grave, pelo qual passa a humanidade. Por que é que eu estou nesse momento aqui na Terra? Qual a finalidade da minha reencarnação nesse momento no planeta? O que essa mensagem que há mais de 2000 anos está ecoando nos séculos quer dizer para mim? O que tenho eu e a mensagem? Quando nós pensamos que talvez estivéssemos lá na Galileia, na Judéia, na Samaria, na Pérea, na Decápolis, naquele tempo, talvez tenhamos visto Cristo, mas naquele momento Ele não nos chamou a atenção.
O seu psiquismo não chegou até nós porque nós não dávamos condições. Nosso processo vibracional era tão inferiorizado que aquelas vibrações de amor não puderam chegar até o nosso coração. Mas a mensagem e o amor do Cristo jamais deixou de atuar em nós. É por isso que nós nos encontramos hoje aqui. É por isso que os movimentos religiosos, todos eles, de toda a natureza, que buscam a elevação e a dignificação da pessoa, vão trazer novamente esses ensinamentos, porque eles é que nos sustentam, eles é que vão fazer que os nossos padrões vibracionais possam começar a se elevar, porque eles se elevando, nós estaremos então vibrando de uma forma melhor aonde nós estivermos. Imaginemos um lar tranquilamente constituído, tem respeito, tem carinho, tem amor, tem ajuda mútua, tem colaboração, tem cooperação. O padrão vibracional desse lar é muito bom. E daqui a pouco esse lar estará recebendo espíritos que vêm também para a continuidade do processo reencarnatório e evolutivo. Se encontrarem um local equilibrado, que bom. Se forem espíritos de difícil situação e encontrarem um local equilibrado, que bom. Porque mesmo nas dificuldades, o ambiente está equilibrado, está preparado. E tudo isso, na verdade, é uma atribuição nossa. Porque o mundo só será melhor quando nós formos pessoas melhores. Quando nós começarmos a partir das pequenas atitudes, das pequenas posturas, a mudar esse mundo em que nós vivemos. Uma história tão simples. A rua era toda desorganizada e desleixada. E os vizinhos, todos eles, viviam naquele clima de desordem, de desorganização. Um dia uma família muda-se para aquela rua e vai morar lá na última casa da rua. E quando ela chega, encontra a casa desorganizada, desordenada. O jardim estava mal cuidado. A cerca estava mal cuidada, desleixada. Mas a família vem com uma nova proposta. Vamos começar a modificar, vamos arrumar a cerca, vamos arrumar o jardim, vamos plantar flores, vamos pintar a casa dentro do que for possível. E daqui a pouco aquela casa começou a destoar naquela rua, porque onde todas as ruas eram desleixadas, desorganizadas, aquela casa começou a se tornar algo diferente e se tornou um modelo. E as pessoas olharam: mas eu também posso fazer isso pela minha casa, porque não custa muito. Eu também posso arrumar o meu jardim, também posso consertar a cerca, também posso fazer algo para melhorar. E uma outra casa fez também, de repente. Já eram duas casas na rua. E aquilo começa a mexer com as demais pessoas. Porque se a palavra é importante, o exemplo, esse vai arrastar. E esse que é o mais importante nas nossas condutas e posturas. E assim as casas começaram a se modificar gradualmente, gradativamente. E um dia, todas as casas estavam organizadas. E aquela rua agora era agradável. As pessoas começaram a ver: mas como é bom viver num lugar que está agradável, que está organizado, que está saneado, como é bom. E toda a rua começou a ter uma vivência diferente a partir daí. Muitas pessoas convivem conosco em nossa casa. E de repente nós começamos em nossa casa a fazer essa mudança. Não com palavras, não obstante a importância que elas têm em nossas vidas, mas é o exemplo que vai arrastar sempre. É o nosso exemplo, a nossa postura, o melhor ensinamento que nós podemos proporcionar. Porque, em verdade, o ensinamento mais importante que o Cristo nos trouxe foi justamente a vivência de seus ensinamentos. Foi por isso que ele veio à Terra, para poder ensinar, mas da forma mais eficiente que existe, ensinar pelo exemplo, passando pelas situações e demonstrando como agir em cada um daqueles momentos. Esse é o momento especial, e esse é o convite que é feito a todos nós hoje, que nos fortaleçamos, porque no Evangelho não é para ser lido, mas é para ser compreendido. Eu posso ler e posso entender uma palavra, uma parábola. Eu
posso ler e posso entender uma passagem. Mas hoje de nós é exigido um pouco mais. É exigido compreender. Eu vou ler e vou tentar tirar a mensagem que efetivamente está ali e em especial para mim. E isso só vai ser possível por reflexões que eu faça, por um aprofundamento que eu faça naquela mensagem. Isso é buscar essa água verdadeira que irá proporcionar os benefícios para nós. É a nossa modificação que vai causar a modificação no ambiente que nós estamos. E isso tudo é proveniente de coisas simples, só que precisam ser implementadas no dia a dia. Todo ato de entendimento, de compreensão e de diálogo é importante, mas toda ação é mais importante. Nós sempre dizemos, são coisas tão simples que podem e devem começar a ser dignificadas em nossas vidas. Precisamos dignificar todos os nossos atos, todas as nossas posturas. Se a palavra chula, se o palavrão, a espiritualidade nos registra que tem um baixo poder vibracional e que desestrutura e desarmoniza qualquer ambiente e a nós próprios, precisamos extirpá-lo de nossas vidas. O palavrão, as palavras chulas, é uma modificação significativa que nós podemos já começar a fazer. A malícia, aquela observação maliciosa com relação às pessoas, vendo malícia nas situações, é um trabalho importante a ser feito. Tudo isso vai refletir no ambiente em que nós estamos. Pequenas coisas. Falar de alguém, falar bem de alguém, e falar mal de alguém. Já tem gente demais nesse mundo fazendo isso. Não sejamos nós que vamos engrossar esse padrão vibracional tão complicado ainda. Porque todos têm algo de bom em si. Se não for possível ressaltar algo de bom, não ressaltemos aquilo que é ruim. Brincadeiras. Se alguém na brincadeira vai se exaltar alguma situação difícil da pessoa, são tantos os cuidados que nós temos que ter na nossa vida. São pequenas ações, não vai se exigir grandes sacrifícios de nós, mas são essas pequenas ações que farão grandes mudanças. Porque daqui a pouco as pessoas vão dizer, a pessoa está diferente, está mais tranquilo, está mais equilibrado, já não está discutindo tanto, já não está tão malicioso, já não está tão pessimista, já não está mais equilibrado, está mais ajustado. Isso é contagioso. Porque se tem uma coisa que um dia vai contagiar todo mundo, é o amor. Porque o amor é contagioso, mas é um contágio dos melhores possíveis. Como é bom estar em contato com pessoas otimistas, alegres, tranquilas, calmas. Como é bom, como nos faz bem em nossas vidas o contato dessa forma. Como é bom estar com pessoas atenciosas, que tratam com respeito, com atenção, que fazem pequenas gentilezas. Como é bom. Mas por que não podemos ser nós, essas pessoas, a proporcionar tudo isso para todas as pessoas? Já que nós estamos recebendo esse líquido, essa água que sacia a sede, que faz não sentir mais sede. Por que nós não começamos então a produzir isso para fazer a grande modificação que o mundo precisa? Esse é o convite que a doutrina espírita vem nos fazer. Que não vai exigir transformações radicais, mas vai exigir um trabalho constante e perseverante na mudança dos nossos hábitos. Capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que na verdade são a mesma pessoa, se reconhecem pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para poder coibir as suas más tendências, as suas más inclinações que todos nós temos. E cada vez que conseguimos lutar contra uma tendência ruim, uma inclinação negativa, nós estamos nos fortalecendo, porque fazemos esforços. E todo esforço é visto pela espiritualidade, que nos fortalece quando nós nos esforçamos. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. É a mensagem de Jesus para nós. Mas o buscar, o bater a porta, exige ação, exige postura. E
muitas vezes mudança. Esse é o convite, então, que a doutrina espírita vai nos fazer. Ela se encontrou com Jesus e foi um encontro inesquecível. Podemos nós também nos encontrarmos com Ele. E desse encontro inesquecível, a nossa vida nunca mais será a mesma. O que o Espírito Joana de Ângeles nos ensina que quem conhece Jesus jamais será o mesmo. Mas para conhecê-lo, precisamos buscá-lo. E para buscá-lo, vamos na obra que Ele nos legou a todos nós, que é o seu Evangelho, para ser lida, entendida e compreendida. Estamos já partindo para o encerramento das nossas atividades. Estávamos com o Godinho, Jorge Godinho Barreto Nery, agora no último fim de semana, presidente da Federação Espírita Brasileira. Esteve aqui em Maringá, nos brindando com palestras durante a jornada espírita. Tivemos a oportunidade de ir ao jantar com ele, ao fim de uma palestra, perguntar a Godinho como está o movimento espírita no Brasil, melhorando muito, porque as pessoas estão se conscientizando, estão agindo dentro da consciência, estão começando a analisar atos e consequências, mas é preciso intensificar isso. Eu falei, Godinho, algum direcionamento assim? Ele falou, olha, eu cheguei na federação há 4 anos atrás, eu estabeleci para mim um direcionamento de vida. Eu falei, qual é? Ele falou assim, eu baseei em 4 pilares. Então eu coloquei, na verdade, um roteiro para a minha vida. Um roteiro, eu coloquei um planejamento, eu coloquei uma base de fortalecimento, eu coloquei um porto seguro de consolação. Eu digo, quais são esses? Ele começou a falar, eu comecei a escrever no guardanapo. E ele falou assim, o roteiro da minha vida é o Evangelho. O Evangelho de Jesus eu adotei como roteiro da minha existência. Como planejamento da minha vida, eu adotei não praticar o mal e fazer todo o bem que me seja possível. Eu também adotei como fortalecimento, como base de fortalecimento em minha vida, a oração em todos os momentos. E eu adotei como grande consolo para a minha existência a consciência tranquila. Eu falei, eu gostei muito. Eu também, eu copiei aqui, eu vou tentar empregar isso em minha vida. Se você nos traz esse direcionamento, eu sei que tu tens o apoio, a orientação da espiritualidade. O Dr. Bezerra trabalhou tanto tempo na Federação Espírita, os grandes nomes estão lá a influir essas pessoas, a inspirar. Então, o Evangelho como roteiro para as nossas vidas, como planejamento, evitar o mal, praticar o bem, de todas as formas que nos for possível, como campo, como porto de segurança, de fortalecimento, a prece e a oração, e como consolo para todos nós, o mais importante que a consciência tranquila. Eu fiz o melhor que eu pude no dia de hoje. Nós agradecemos a todos, muito obrigado a Lourdes, nossa amiga do coração, né? A Rose, nós tivemos a oportunidade de conhecer uma vez na MEM, e ela nos convidou para estar aqui. Então, é uma alegria muito grande sempre estar com os amigos e irmãos dessa casa. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela presença e pela troca vibracional. É isso que nos fortalece. É o que nós recebemos quando os irmãos e as irmãs emitem, chegam até nós e nos fortalecem. Então, para encerrar, gostaríamos de relembrar Francisco Cândido Xavier, suas mãos abençoadas de psicografia, uma vida de 92 anos dedicado ao bem, à caridade, ao esclarecimento e à iluminação de toda a humanidade, recebe do Espírito José Silvério Horta a prece em forma de poema, ou recebe um poema que é uma prece extraordinária para as nossas reflexões. E gostaríamos de encerrar relembrando a prece do Espírito José Silvério Horta pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Então ele nos diz: louvado seja, Senhor, as glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, a tarefa renovada do teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor,
pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas. Mesmo assim, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e que nos levanta, e que a tua doutrina santa, livre e pura e viva em nós. Fazei, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza. Liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre Celso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no tempo do nosso coração. Espírito José Silvério Horta, pelas mãos de Chico Xavier. Uma ótima semana a todos, muita luz, muita paz. Que Deus e Jesus